Olá, pessoal! Nessa nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo das funções trigonométricas que nós paramos nas nossas últimas videoaulas, né? Na semana passada, nós focamos, vocês estavam em semana de provas, né? E nós focamos um pouco a parte de revisão. Então, a partir dessa semana, nós vamos retomar para a gente poder fechar essa apostila 1, que faltam poucos exercícios para a gente fechar. Então, olha, hoje nós vamos continuar, e eu lembro que na nossa última aula, eu tinha até pedido videoaula, né, que eu gravei para vocês, eu expliquei a questão do período, valor máximo, valor mínimo da função, e pedi para vocês me encaminharem a resolução do exercício 11, 12 e 13, certo? Nós vamos resolver esses hoje, depois nós temos uma sequência aí, do 15 ao 19, para a gente trabalhar também um pouquinho. Então, vamos lá, olha. Vou colocar a folha aqui do lado para a gente resolver. Esse exercício, os outros, lembrando que nós já resolvemos, né, pessoal? O exercício 8, 9, o 10, esse exercício 14, que foram os gráficos, ó, foram todos resolvidos detalhadamente em videoaulas. Então, nós estamos aí na apostila 1, na página 42. Vamos resolver o exercício 11. Então, olha o que esse exercício 11 ele fala. Então, é o seguinte, olha. Considere a função real de variável real f de x, vou até anotar a função aqui, f de x é igual a 3 menos 5 seno de 2x mais 4. Os valores de máximo, mínimo e o período são, respectivamente, vamos relembrar isso? Como é que a gente calcula o período de uma função? Nós já discutimos em aulas anteriores o que é o período. O período de uma função é o intervalo daquela função que tem a repetição, né? Ao longo do gráfico, você tem nessas funções trigonométricas intervalos que se repetem. Então, por exemplo, o gráfico da função seno, que é chamada senoide, é algo nesse sentido, né? Então, existe um período, que é um intervalo, que esse gráfico o desenho do gráfico, ele vai sempre se repetir. Então, esse é o período da função. Para a gente determinar o período, nós vimos que a gente pode determinar construindo o gráfico, mas eu posso determinar analisando a própria função. O período dela é sempre 2π dividido pelo módulo de k. O que é o k? O k é o valor que acompanha a variável, nesse caso é 2. Então, o período nesse caso vai ser 2π dividido por 2, ou seja, o período é π. Então, já identificamos o período. Só que ele pede também valor máximo e valor mínimo. Como é que nós encontramos o valor máximo e o valor mínimo de uma função trigonométrica? Nós temos que lembrar que nós estamos trabalhando aqui com seno. O seno, lá, se a gente volta lá na circunferência, ele é determinado, né, no eixo y, ele sofre uma variação entre menos 1 e 1. O seno está sempre nesse intervalo. Então, o valor máximo dele é 1 e o valor mínimo é menos 1. Então, se eu faço essa substituição aqui na função, ó, então esse seno, ele tem valor máximo 1 e valor mínimo menos 1. Então, para nós encontrarmos o máximo e o mínimo, basta a gente substituir. Então, para encontrar, aí a gente vai substituir para ver o que vai acontecer. Então, olha, se eu substituir 1 e o menos 1, vou substituir primeiro aqui embaixo 1. Então, vai ficar 3 menos 5 vezes, se o seno, o valor máximo dele é 1, então 5 vezes 1. Ou seja, 3, 5 vezes 1 vai dar 5, 3 menos 5, menos 2. Agora, se eu substituir o menos 1, vai ficar 3 menos 5 vezes menos 1. Menos 5 vezes menos 1 vai dar mais 5. 3 mais 5 vai dar 8. Então, aqui o valor máximo dessa função é 8 e o valor mínimo é menos 2. Então, se a gente observar as alternativas do exercício que pediu, ó, período, valor máximo e valor mínimo, tá aqui, ó. Aí pede valor, a ordem é diferente, ó. Valor máximo, valor mínimo e período. Então, o período nós vimos, ó, que é π, então o período é π, então ou vai ser essa ou vai ser essa. O valor máximo é 8, o valor mínimo é menos 2. Então, o valor máximo é 8 e o valor mínimo é menos 2. Então, a resposta aí seria, então, a letra B, certo? Vocês vão ver que vai ter uma repetição nos próximos exercícios. Olha o 12. Vou fazer ele de cá, por causa da posição da folha fica mais fácil. Ele pede, ó, determine os valores máximo, mínimo e o período das funções a seguir. Vou pegar a letra A. Letra A é essa, ó. f de x é igual a 2 mais 3 seno de x. O período vai ser 2π dividido pelo módulo de k. Nesse caso, o k, que é o valor que acompanha o x, ó, o valor que acompanha o x aqui é 1.
Então, é 2π dividido por 1, ou seja, 2π. Então, o período é 2π. Valor máximo e valor mínimo. Vou fazer a substituição. Se o seno de x, o valor máximo dele é 1, o valor mínimo é menos 1, então vai ficar 2 mais 3 vezes 1. 3 vezes 1 dá 3, mais 2 dá 5. E o valor mínimo, 2 mais 3 vezes menos 1. 3 vezes menos 1 é menos 3, 2 menos 3, menos 1. Então, o valor máximo é 5 e o valor mínimo menos 1. Certo? A mesma coisa vai lá na letra B. Olha a letra B. A função é essa, ó. Vou fazer aquilo na frente, ver se cabe ela. Então, o período da função vai ser 2π dividido. Quem é que está acompanhando o x aqui? É meio, né? Então, 2π dividido por meio, se a gente faz a multiplicação cruzada, vai dar 4π. Valor máximo e valor mínimo é cosseno. O cosseno sofre a mesma variação do seno, intervalo entre menos 1 e 1. Então, se eu faço a substituição, vai ficar menos 1 mais 1, que é o valor máximo. Menos 1 mais 1 vai dar 0. E quando ele é menos 1, vai ficar menos 1, que é menos 2. Então, o valor máximo é 0 e o valor mínimo é menos 2. E o período é 4π. Certo? Olha a letra C, mesmo raciocínio. Qual vai ser o período da função? Um é 2π dividido pelo valor que acompanha x. Quem é que está acompanhando x aqui? 2π. Então, 2π dividido por 2π vai dar 1. Então, o período é 1. Valores máximos e valores mínimos. É cosseno novamente. Então, vai ficar, ó, menos 3 vezes 1, que é o valor máximo do cosseno. Menos 3 vezes 1 é menos 3 menos 3 é menos 6. E o de baixo, menos 3 vezes menos 1. Ou seja, menos 3 mais 3, que vai dar 0. Então, aqui eu tenho valor máximo, valor mínimo e o período. Certo? A letra D. Vou fazer a letra D aqui do lado da folha, que meu espaço aqui já está pouco, ó. Quem que é o período? É 2π dividido pelo valor que acompanha x. Quem é que acompanha x aqui, ó? É meio novamente, não é? Então, vai ficar 2π dividido por meio, que fazendo a multiplicação cruzada, dá 4π. Valor máximo e valor mínimo, mesmo raciocínio. Esse seno, o máximo dele é 1, o mínimo é menos 1. Então, vai ficar 3 vezes 1, que é 3, e 3 vezes menos 1, que é menos 3. Então, aí a gente descobre valor máximo e valor mínimo da letra D. E a última, que é a letra E, deixa eu resolver ela aqui na folha também. Vou até anotar a função aqui. O espaço aqui fica um pouquinho complicado. E ele pede a mesma coisa. Olha, a função é essa. O período, quem que é o período? É 2π dividido pelo valor que acompanha x. Quem é que acompanha x? Π. Π cancela com π, o período vai ser 2. Valor máximo e valor mínimo, vou fazer a substituição por 1, depois substituição por menos 1. Então, o valor máximo vai ser menos 5 mais 1, que vai dar menos 4. E o valor mínimo vai ser menos 5 menos 1, que é menos 6. Certo? Então, fechamos aí também o exercício 12, que era para vocês terem feito para tarefa, né? Normalmente conferir, ver se entenderam. Vou fazer o 13, esse também ficou para tarefa. Exercício 13. Eu vou ler o enunciado primeiro. Eu já vou até anotar a função aqui embaixo, que é uma função extensa, né? E o espaço aqui que a gente tem, essas apostilas têm pouco espaço para resolver, né? Então, olha, eu já anotei aqui, eu vou ler o enunciado. Um praticante do método de Cooper-balança, Cooper deve ser uma vírgula, né? Balança cada um de seus braços ritmicamente enquanto corre. Segundo a equação, que é essa fórmula, em que y é o ângulo compreendido entre a posição do braço e o eixo vertical e t é o tempo medido em segundos. Então, você tem a relação aí das duas variáveis. Ele fala, o braço oscila para frente e para trás em torno do ponto O. Sua posição é estimada pelo ângulo y, que é medido em radianos, compreendido entre o braço, propriamente dito, e o eixo vertical. Com base no texto e nos seus conhecimentos de trigonometria, responda. Determine o valor do período, os valores máximos e mínimos, e qual o valor da imagem para t igual a 1.
Então, até anotei a função aqui para ficar mais fácil. Primeira coisa, gente, questão do período. Nós já vimos isso. Período é 2π dividido pelo valor que acompanha x. Vamos observar aqui que, na verdade, a nossa variável aqui, ela não é x. A nossa variável é t. E aqui eu vou só aplicar a distributiva, porque o que vai acontecer? Ó, se eu aplico a distributiva, vai ficar 8π sobre 3t menos 8 vezes 3 vai dar 24π e 3 vezes 4 é 12. Aí simplifica aqui, né? Vai ficar 8π sobre 3t menos 2π. Então, eu só organizei aqui a função, até vou tirar ela daqui. Ó. Então, a nossa função que nós temos, na verdade, é essa função aqui, ó. 8π vezes seno, que ficou um pouquinho distante, mas é o seno de 8π sobre 3t menos 2π. Então, como é que a gente calcula o período? Não é 2π dividido pelo módulo de k? Quem é o k? É o valor que acompanha a variável? Quem que acompanha a variável aqui? 8π sobre 3. Então, vai ficar 2π dividido por 8π sobre 3. O processo é aquele da multiplicação cruzada, divisão envolvendo fração, né? 2π vezes 6 vai dar 6π, 8π vezes 1 vai dar 8π. Cancela o π com π, dá para dividir por 2, 6 dividido por 2 dá 3 e 8 dividido por 2 dá 4. Então, nesse caso, o período é 3/4, certo? Ele, na letra A, isso tudo é letra A. Na letra A, ele me pediu o período, que deu 3/4, e me pediu o valor máximo e valor mínimo. É o mesmo raciocínio que nós vimos no anterior. Como é que eu calculo o valor máximo e valor mínimo? Se a gente parar para pensar, ó, nesse caso, o que vai acontecer? Vou voltar aqui na função ali em cima. O valor máximo e o valor mínimo, eu tenho, a expressão é essa daqui, ó. Nós sabemos que o valor máximo e valor mínimo, ele é encontrado quando? Nesse caso, ele é encontrado quando o seno, ele atinge o valor 1 ou o seno é menos 1. Aí a gente busca encontrar valor máximo e valor mínimo. Então, se eu faço a substituição, ó, no lugar desse seno, coloco 1 em lugar de seno menos 1, vai ficar π sobre 9 vezes 1 ou π sobre 9 vezes menos 1. Então, aqui vai ficar o próprio π sobre 9 e aqui vai ficar menos π sobre 9. São os valores máximos e os valores mínimos, né? A mesma coisa que nós fizemos no exercício anterior, né? Não mudou. Essa é a letra A. Pediu o período, valor máximo e valor mínimo. Só que ainda tem a letra B. Vou fazer a letra B de cá. A letra B pede o seguinte, ó. Calcule o valor da imagem para t igual a 1. Vou copiar a função aqui novamente, que é uma função extensa. Só anotar aqui embaixo, gente. Vocês não estão visualizando aí, não? Mas é só para eu ter a função do jeito que eu achei ela aqui, ó. 8π t sobre 3 mais 2π. Tá aqui a função. Certo? Aqui, ó. Então, ela pede o seguinte, se eu volto aqui no enunciado, calcule o valor da imagem para t igual a 1. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha o raciocínio. Quando ele fala t igual a 1, eu vou parar um pouquinho para pensar. Para esse t ser igual a 1, eu vou fazer a substituição aqui, ó, no lugar do t, vou colocar 1. Então, vai ficar π sobre 9 vezes seno. 8π vezes 1 vai dar 8π sobre 3 mais 2π. 8π sobre 3 mais 2π, eu posso tirar o MMC. Se eu tiro o MMC aqui, ó, entre 3 e 1 vai dar 3, não é isso? 3 dividido por 3 vai dar 1 vezes 8π, vai dar 8π. 3 dividido por 1 vai dar 3 vezes 2π, vai dar 6π. 8π mais 6π vai dar uma soma igual a 14π sobre 3, certo? É o raciocínio aí da primeira parte. Aí é o seguinte, o que aqui é mais, né? Opa, será que aqui é mais ou menos? Ah, é menos, gente, eu coloquei mais, desculpa, é menos, ó. Isso aqui é menos. Então, se eu faço 8π menos 6π, aqui vai dar 2π sobre 3. Então, na verdade, vai ser π sobre 9 vezes seno
aqui menos, né? Vai dar 2π sobre 3. Seno de 2π sobre 3. O que é 2π sobre 3? Se a gente faz a substituição, volta isso para graus, 2 vezes 180 dividido por 3, ó, 180 dividido por 3 vai dar 60, 2 vezes 60 é 120. Então, é o seno de 120. Como é que nós achamos seno de 120? 120 não está no segundo quadrante? Eu tenho que achar o correspondente no primeiro, ó. Como é que eu acho o correspondente? Não é 180, aqui tudo é 180. Esse pedaço é igual a esse, então 180 menos 120 sobra 60. Então, na verdade, vai ficar π sobre 9 vezes o seno de 60, que é o seno de 120. Seno de 60, se a gente busca na tabelinha, é raiz de 3 sobre 2. Então, na verdade, o resultado aqui vai ficar π raiz de 3 sobre 18. Certo? Então, esses 3 primeiros exercícios, pessoal, que nós corrigimos da página 42, foi os que eu tinha deixado para vocês por tarefa. 11, 12, 13, falava do período, né? Período da função. Agora é o seguinte, nós ainda temos uma sequência que nós vamos trabalhar aqui, que está na página 44, que é do exercício que eu vou fazer do 15 ao 19, ok? Vou dividir a aula para não ficar uma aula só. Então, na próxima videoaula, nós vamos falar do exercício 15 ao 19, certinho? Beijinho, aguardo vocês.